Boa tarde. Tudo bom? Como sempre, um pouquinho de atraso, né? Eu queria, antes de darmos início, primeiramente pedir perdão aos amigos de longa data, aos novos amigos, em razão das minhas recentes cirurgias nos olhos. Eu estou reconhecendo algumas pessoas pelo perfume, algumas pela beleza, mas realmente a sensação, apenas para que vocês possam ter uma noção, imaginem um vidro embaçado, em dia de chuva. Conseguem? É mais ou menos assim que estão os meus olhos. Quer dizer, os meus olhos não, um deles, porque o outro está, por enquanto, zerado, não tem visão nenhuma. Mas eu estou aí, lutando e realizando as devidas cirurgias com um médico especial, o Dr. Carlos Moreira Júnior, que é um dos melhores de Curitiba, e ele disse, eu vou fazer minha parte, mas faça a sua. Ele está fazendo a dele, eu acho que eu não estou fazendo a minha. Então, depende um pouquinho também de algumas mudanças aí, mas eu peço perdão e realmente não poderia, em hipótese nenhuma, deixar de vir hoje para dar um abraço em todos vocês. À medida do possível, eu vou estar aqui, mas eu queria anunciar que o querido Marcos Malvese e o meu amigo irmão também, Eustáquio Patones, estarão com vocês aqui, conduzindo esse congresso até o último dia. Infelizmente, não pude estar ontem, eu estava, por orientação médica, tentando repousar, porque eu tomei uma injeção num dos meus olhos e o efeito dessa injeção ele é diário. Então, com o passar dos dias, a visão provavelmente retorna no meu olho direito. Mas ainda não aconteceu isso. E antes da gente também dar início, eu queria, infelizmente, comunicar duas importantes ausências no nosso congresso. Ambas por razões pessoais e familiares, que é o Dr. Anthony Choi, do Peru, e a nossa querida Gilda Moura. Então, nós não vamos ter a presença de Anthony Choi e da Gilda Moura, que estavam confirmados na programação do nosso evento. No lugar do Anthony Choi, que vai ser na segunda-feira, nós vamos fazer uma mesa aqui com os convidados para fazer um debate com vocês. Concordam? É bom? Trocar ideias, debater sobre assuntos diversos voltados ao tema UFO. Nós vamos, ao final desse congresso, nós estamos aproveitando a presença de brilhantes nomes, brilhantes conferencistas, para que a gente possa elaborar uma carta, chamada Carta de Curitiba, que vai ser destinada à Organização das Nações Unidas, à ONU. Essa carta vai provavelmente ser elaborada após o congresso, nós vamos coletar as devidas assinaturas no tempo devido, perdão pela redundância, mas iremos coletar, e ela terá um destino, como o próprio nome diz, a Organização das Nações Unidas. Nós estamos realizando uma série de ações que a gente mantém sob sigilo, porque há quem realmente não queira isso, há quem queira atrapalhar, há quem tem inveja, há quem tem ciúme, há quem copia as coisas que nós fazemos. E copia de forma errada, e copia de uma forma indevida e ilegal. Então, a gente está mantendo sob sigilo algumas ações, mas eu estou completando 32 anos de ufologia, completei, melhor dizendo, no dia 8 de fevereiro passado, e nesses 32 anos de ufologia, eu tenho plena consciência de dever cumprido, e talvez essa seja uma das últimas ações que eu faça dentro da ufologia. É evidente que eu vou continuar com algumas outras atividades, mas eu tenho tinha um compromisso com respeito ao reconhecimento por parte das autoridades governamentais brasileiras sobre o fenômeno UFO, e conquistamos isso. Para quem não sabe, o projeto foi idealizado por mim, depois tomou outro formato e teve sucesso pela adesão, reconheço aqui publicamente, de outros ufólogos importantes do Brasil, e conseguimos um resultado que é parcialmente um reconhecimento por parte das autoridades governamentais, não é uma coisa pública, de forma objetiva, mas resultou na liberação de centenas de páginas de documentos, até então mantidos sob sigilo pela Aeronáutica Brasileira. As atividades continuam, porque Marinha e Exército também detêm muitos documentos, e nós estamos trabalhando nisso. Só que esse foi um ponto final, digamos assim, em termos de objetivos nacionais, e eu passei a ter essa ideia já 2 anos atrás, com o título UFOs Queremos Ouvir a ONU, que infelizmente de uma forma errada está sendo copiado, mas nós vamos fazer com que
documentação, essa carta chega até a Organização das Nações Unidas. É óbvio que nós não garantimos resultado nenhum, mas pelo menos a gente vai poder dizer à sociedade brasileira e internacional que fizemos, encaminhamos. Não compete mais a nós. Compete sim à direção atual, ou às futuras direções da Organização das Nações Unidas tomarem uma atitude. Governos já reconhecem esse fenômeno, nós temos alguns representantes aqui, oficiais, de seus países, das suas forças aéreas, das suas forças armadas. Isso me honra muito. Então, eu queria dar esses pequenos recados, é evidente que nós vamos dar outros recados, e também fazer um registro triste, muitos já sabem, outros não, mas depois de 32 anos, ao meu lado, meu irmão não está dessa vez comigo. Eustáquio, está aí? Por favor. Nos deixou há poucos dias. Eu queria chamar aqui, de forma muito especial, uma grande amiga minha, que nos últimos 2 anos tem lutado ao nosso lado, enfrentando viagens, noites mal dormidas, correrias, em razão de um ato de coragem que eu tive e que alguns amigos próximos, eu quero fazer aqui referência ao professor Wilson Pickler, que está aqui presente. Nós tivemos um ato de coragem de trazer ao Brasil pela primeira vez Erich von Däniken, em 2012, 2013 e estará conosco agora em 2014. E graças a alguns poucos amigos, a gente tem conseguido honrar esse compromisso com essa figura fantástica que é o escritor Erich von Däniken, pela confiança que ele depositou no nosso trabalho. Eu queria então chamar aqui a querida amiga Vera, se ela puder vir aqui à frente, por favor. E a Vera, como todos sabem, foi escolhida pelo Erich von Däniken para ser a nossa tradutora oficial do alemão para a nossa língua. O Erich von Däniken fala fluentemente, né, Vera, o inglês, mas infelizmente ele não fez essa opção. Ele quer falar em alemão. E a Vera já tem cumprido essa missão, vai continuar conosco cumprindo, e dessa vez o Erich von Däniken vai falar pela primeira vez exclusivamente do tema UFO, com várias nuances, entre elas o grande segredo de Fátima. O que será que Däniken tem a falar sobre isso, né? Então eu queria, pela dificuldade que eu tenho nos meus olhos, eu quero que o Eustáquio faça a leitura de uma homenagem feita pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, à querida Vera. Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Menção honrosa. A mesa executiva da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, após aprovado pelo douto plenário, homenageia a Vera Boss, a requerimento do deputado Ney Leprevost, em unânime reconhecimento pelos seus relevantes trabalhos como tradutor oficial do escritor best-seller Erich von Däniken, em suas conferências pelo Brasil em 2012 e 2013. Curitiba, em 1º de março de 2014, Ney Leprevost, deputado estadual. Meus parabéns. Muito obrigada. Você merece, tá? Uma honra. Tá bom, muito obrigada, muito obrigada. Imagina. Como é que fala em inglês Duncan? Não, em alemão. É Duncan? Duncan Schum? É alguma coisa assim, né? Dizem que quando a gente está com algum dos sentidos comprometidos, a gente aguça outros, né? Mas eu não estou ouvindo nada. Então não esqueçam isso. Mas eu vou tentar ver se uma das minhas dos meus sentidos, que é a memória, é evidente que não é classificado como sentido, mas está fértil, porque eu vou de memória, já que eu não posso ler, tentar lembrar todos os nossos convidados. E é evidente que eu não sei se todos estão aqui, alguns chegaram, estão descansando, outros estão almoçando, mas eu vou fazer a chamada para compor essa mesa. Em seguida, nós vamos ter uma saudação especial do professor Wilson Pickler, aos presentes aqui, e se não ocorreu nenhum inconveniente, esperamos para qualquer momento a presença do brigadeiro Leônidas Medeiros Júnior, ex-comandante do SINDATA, que vai receber o seu título de cidadão honorário, através de uma proposição do vereador Jorge Bernardi. É que eu estou sem contato com o brigadeiro, esperamos que ele esteja a caminho, ok? É só trocar aqui, porque parece que está tendo interferência aí. Vamos ver se vai funcionar.
Deixa aí. Liga. Vê se está falando aqui. Vai lá, rapaz. Acho que agora... Beleza. Bom, eu queria chamar para compor a mesa. Vamos testar a memória, né? Primeiro eu quero chamar o professor Wilson Pickler, nosso suplente de deputado federal, que já ocupou um mandato e que há décadas vem apoiando as nossas atividades sem o apoio do professor Pickler, seria muito difícil a gente estar dando continuidade aos nossos trabalhos. E queria também, de público, agradecer ao professor Pickler pelo trabalho todo que ele tem realizado, não só no campo da ufologia, como no campo da ciência e da espiritualidade, e principalmente no campo educacional, sendo atualmente diretor de uma das maiores instituições de ensino do Brasil, que é o Grupo UNITA, que saiu da sua mente e está aí hoje beneficiando milhares, centenas de milhares de estudantes, e muitos deles bolsistas, através do ProUni, que foi idealizado, mas não foi idealizado pelo professor, mas foi decisivo na sua participação. Agora que eu estou sentindo que está falhando aqui, não? Mas vamos lá. Queria chamar, com muita honra, representando o Exército do Chile, o Major Rodrigo Bravo Garrido, e vocês vão ver que ele está caracterizado com sua farda de piloto. Eu estou invejando essa roupa aí do Major Rodrigo Bravo. Não esquecendo que o Major Rodrigo, nesses 4 dias, vai estar autografando o livro dele, Ufologia Aeronáutica, que o Instituto Galileu Galilei teve a honra de editar. Lembrando também que, com o apoio do professor Pickler, conseguimos trazer uma das principais obras da ufologia mundial, que se chama Acidente Alienígena em Roswell, de Jess Marcel, que está aí fresquinho, chegou da gráfica ontem, coisa do brasileiro, né? Deixamos tudo para a última hora, mas tudo muito bem programado. Eu não sei se está aqui também no auditório, mas eu queria chamar o nosso querido Jaime Rodrigues, do Equador. Não sei se ele está. Ele, merecidamente, se ele não estiver, ele está descansando. Está. Nosso convidado do Equador, que enfrentou uma longa viagem, chegou agora pela manhã. Quero chamar, com muita honra, já esteve conosco ontem aqui, esses queridos amigos, esse casal fabuloso da Academia para a Ciência Futura, Dr. James Hurtak e doutora Desirê Hurtak, para compor a mesa também conosco. E vieram da África do Sul, se não me engano, fizeram uma longa viagem. E através da presença deles, quero saudar a todos os membros da Academia para a Ciência Futura que aqui estão presentes, em especial o Luiz Cláudio Quintino, um grande representante da Academia e tradutor oficial do Dr. Hurtak. Quero também, espero que esteja no auditório, meu querido amigo Coronel Ariel Sanches, do Uruguai. Não sei se ele está. Está. Membro da Força Aérea Uruguaia, muito bem-vindo. Prazer receber o Coronel Ariel, uma simpatia de pessoa, saudando inclusive a presença da sua esposa. O Carlos Alexandre Wench está no auditório? Ou não? Está. Nosso querido amigo também do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Queria também aproveitar para saudar a sua acompanhante. Sejam bem-vindos. Nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem realizado um brilhante trabalho na esfera da corrida espacial brasileira e outras áreas também. Eu quero também informar que não está presente conosco ainda, mas vai estar a partir de segunda-feira o Pier Giorgio Caria, da Itália. Ele tem um compromisso no dia de hoje com Giorgio Bongiovanni na Itália. Todo mundo conhece o Giorgio, né? Ele tem esse compromisso e vai estar pegando um voo amanhã e estará conosco já na segunda-feira para
participar conosco. Nós temos 3 convidados importantes que eu fiz questão de pessoalmente escolher para analisar a vida inteligente no universo em 3 segmentos, em 3 correntes, que seria a budista, na corrente espírita e também na teosófica. Eu não sei se eles estão aqui hoje, porque eles estavam em compromissos, mas vai estar, evidentemente, não sei se já chegou, nosso Otávio Marquezine, que vai ser o conferencista de hoje à tarde. Eu não sei se o Otávio chegou, acho que não está. O Rodrigo Apoloni também, e o professor Rui Paz. Acho que eles não estão aqui. Eu não sei também se alguém puder me auxiliar, o Eustáquio está aqui? Se alguém lá fora puder nos informar a chegada ou não do Jorge Bernardi com o Brigadeiro, não? Oi. Eu queria também saber se a Anabel já chegou de São Paulo, está aqui no auditório ou não? Nossa convidada que fará o encerramento do congresso, né? Eu vou passar, por enquanto, eu esqueci de alguém? Não, creio que não. Quer fazer a... Eu acredito que não, também. É que você falou, todo mundo está perguntando, que o Eustáquio falou que ele se recolheu aos seus aposentos, senão chamaria o Jesse Marcel. Não está, né? Daqui a pouco ele deu uma subidinha, mas a gente vai atrás dele, daqui a pouco. Veio lá do nosso sócio agora, Jesse Marcel. Mas eu queria passar a palavra, inicialmente, para uma saudação especial ao professor Wilson Piccoli. Eu queria só convidar os nossos amigos para ocupar suas cadeiras. Por favor, tenha mandado. Então vamos lá. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar o nosso querido James Hurtak, em nome de quem, e o nosso amigo também representando as Forças Armadas do seu país, em nome dos quais eu gostaria que todos se sentissem igualmente cumprimentados. Nós estamos há quantos anos juntos nesse trabalho, Rafael? Nós éramos adolescentes. Quase 3 décadas. Hein? 30 anos. E eu, hoje, olhando para todos vocês, tenho a dizer que o certo mesmo, depois de todos esses anos, seriam vocês estarem aqui nos ensinando. Já ouviram conferencistas, coisas agora, nós gostaríamos muito de obter a experiência de cada uma dessas mentes que aqui estão. Por que vocês vêm para um congresso como esse? Qual é essa perspectiva que faz reunir em um auditório pessoas tão especiais, com uma jornada, com uma experiência de vida? E a idade vai avançando, eu estou com 50 anos. Agora a gente já começa a gerenciar para viver um pouco mais, né? Já emagreci 6 quilos, vamos ver se até o final do ano emagreço mais. Já agora estamos trabalhando para viver mais. A vida vai mudando a cabeça da gente, vai amadurecendo, os cabelos brancos. E quanta experiência vocês têm acumulada de vida. O que nós estamos fazendo aqui nesse auditório falando de ufologia de extraterrestres? E o que é mais intrigante, o porquê que esses extraterrestres são tão difíceis de contactar. Essa é a pergunta que não quer calar há anos. O que faz esse distanciamento? Eu vejo que tem grupos de ufologia de todos os tipos. Tem a ufologia científica, tem a ufologia avançada, mística, espiritual. Eu me identifico com todos esses grupos. A minha formação é física, acabei virando político. Lá no Congresso falamos um pouco sobre isso. Estamos com vontade de organizar uma audiência pública no Congresso para tratar desse tema. Só que a grande pergunta que a gente faz é: será que esses extraterrestres querem isso? Uma audiência pública no Congresso brasileiro para tratar da obviedade? Eles devem estar nos acompanhando desde os primórdios dessa civilização. E se a tese que nós desconfiamos for verdadeira, eles não vão se apresentar tão cedo, porque, como o próprio Rafael Cury disse, ele já trouxe aqui Erich von Däniken, que nada mais é do que o autor de Eram os Deuses Astronautas.
E se esses astronautas do passado são os nossos deuses que estamos falando, será que esse Deus quer se revelar perante as criaturas que ele criou neste momento, em 2014, ou ele está reservando para fazer essa revelação daqui a 500, 1000, 2000, 5000 anos? O que ele espera que a nossa civilização alcance? O que está por trás disso? Eu entrevistei o professor James Hurtak. O senhor consegue compreender? Can you understand a little bit of Portuguese? Eu entrevistei o capitão Salas, Robert Salas. Ele foi nada mais, nada menos do que o homem que, eu costumava dizer, apertava o botão, ele me corrigiu. Não, girava a chave, Pickler. Ele tinha uma chave, o seu comandante tinha outra chave, e ele era encarregado de 10 mísseis de um arsenal total que somava mais de 500 mísseis intercontinentais, chamado Minuteman. Esses mísseis estão operacionais, ninguém mais fala nele, falaram muito na época da cortina de ferro, mas os Estados Unidos faz manutenção permanente nesses mísseis e eles estão operacionais até 2030. Cada míssil desse carrega na sua cabeça, no veículo lançador, uma ogiva ou 3 ogivas. Quando é uma ogiva, é de 1,2 megatons. 80 vezes a bomba de Hiroshima. Eles têm 500 desses preparados para poder lançar a qualquer momento, aonde quer que seja necessário. Isso faz parte de uma composição de outras 2 armas nucleares, que é o submarino nuclear, também lançador de mísseis com ogivas nucleares, e os porta-aviões bombardeiros, que também lançam bombas atômicas. São as 3 armas nucleares que nós temos. Que o planeta, as grandes potências têm. Nós, o Brasil, é signatário. Viu, Rafael? Isso é importante para esse documento da ONU. O Brasil é signatário de um acordo de não proliferação de armas nucleares. E tem na sua Constituição o princípio de ser uma nação pacífica. Talvez isso facilite no futuro alguma coisa. Eu tenho essa esperança de que essa postura do Brasil possa trazer alguma aproximação maior no futuro com essas inteligências. Por quê? Entrevistando o capitão Salas, ele disse que, em 1967, de madrugada, o seu guardião da fortaleza deles lá, ligou, dizendo que tinha um objeto luminoso no céu, fazendo manobras estranhas, e que aquilo estava aterrorizando todo mundo na base e que a presença dele era solicitada. Ele não deu muita atenção. 15 minutos depois, o telefone toca de novo, o vigia mais assustado ainda. Aí ele foi até a base, estava lá o objeto luminoso. Obviamente, os militares, como ele é piloto, né? Ser piloto, sabe observar se aquilo é uma aeronave ou não, tem que emitir ruído, tem assinatura térmica, aquela coisa toda, e as manobras que uma aeronave terrena pode fazer. Aquilo desafiava completamente as regras da aviação. Até hoje, não tinha aeronave que podia fazer aquelas manobras, e estava lá. Segundo o capitão Salas, de lá, da porteira, desativou os 10 mísseis. E eu perguntei para o capitão Salas, o que eles queriam com isso? Eles danificaram o equipamento? Ele falou, não, simplesmente desabilitaram os mísseis e para colocá-los em ordem novamente levava 1 dia, 2 dias de serviço. Falei, qual era a intenção dessa coisa? Essa coisa era terrena? Ele falou, olha, aquilo não era uma tecnologia terrena, não tinha nenhuma as características que exibia, não se enquadrava com a tecnologia dos países mais avançados, Estados Unidos, e, obviamente, com todo o seu esquema de inteligência acompanhando a tecnologia russa, aquilo não se enquadrava dentro dos parâmetros da tecnologia terrena. Ele classificou aquilo como de origem extraterrestre. E falei, qual é o propósito desse pessoal fazer isso? Era tripulado? Ele falou, muito provavelmente tinha tripulantes dentro dessa nave.
E qual era o objetivo deles em desativar esses mísseis? Ele falou, para mim estava claro que eles queriam mostrar que eram capazes de fazer isso. E aí cada um tira a sua conclusão. Fizeram isso em outras instalações, na época, fizeram isso na Rússia, fizeram isso em outros países na Europa, demonstrando que eles estão vigiando esse arsenal nuclear. Aí a pessoa fala assim, mas por que isso? Tem político conceituado, que eu já discuti isso, ele diz que não, esse negócio de armamento nuclear não vai destruir a Terra, se detonar tudo, não destrói, não, ressurge, a humanidade ressurge. Né? Eu fico espantado em ver gente do bem, com doutorado e tudo mais, com grande convivência, achar que o arsenal nuclear não ameaça a vida na Terra. Eu acho que ameaça, e sobretudo, uma coisa. Se esse povo que está aqui dentro do auditório, representado nós, quisermos nos destruir, tem muita outra coisa em jogo. Tem toda uma fauna de diversos animais, de insetos, de mamíferos, de peixes, de tudo, que não tem capacidade de se defender, que talvez precise dos tutores do universo para defender da insanidade desse animal racional que se tornou o homem. Tem as plantas, tem uma biodiversidade enorme, não é assim não, que nós conseguimos desenvolver a bomba, podemos fazer uma varredura e matar todo mundo, vai ressurgir. Aí eu termino essa fala dizendo que, ainda fiz um discurso em Washington, o senhor estava lá, dizendo assim, graças a Deus, temos que agradecer a Deus pelo envio desses seres para nos proteger da insanidade dos nossos líderes. Essa é a grande verdade. De vez em quando aparece um maluco em um país ou outro fazendo essas barbaridades. Já tivemos Hitler, já tivemos agora esse cara da Coreia e tantos outros que passaram por aí fazendo barbaridades e alguns, né, que profetizam essa doutrina bélica exagerada para se defender da cobiça do próprio homem. Eu acho um absurdo, e um dia eu fiz lá na Rosa Cruz uma conferência, assustou todo mundo, que nós tenhamos que comprar da França um submarino nuclear a um preço de bilhões de reais para vigiar as profundezas para ninguém roubar nosso petróleo, grande coisa. E falta hospital, e falta escola, e estamos aí comprando armamento, ainda se estivéssemos desenvolvendo, professor Rui está aqui, estaríamos trazendo um benefício para o país, que desenvolve a nossa tecnologia, gera emprego, não. Compramos a arma para nos defender do inimigo. Grande porcaria, um submarino, essas potências, se forem nos atacar, tem 30, 40, 50. Eu votei a questão dos aviões do Gripen. Coronel Leônidas, por favor, tenha a bondade, queira se dirigir até a mesa. Estava falando do Gripen com o brigadeiro Leônidas, ex-comandante do Sindacta. Jorge Bernardi, por favor, queira nos dar a honra, por favor, tenha bondade. Já que o brigadeiro está aqui, tudo bem? Fica então um pouquinho comigo aqui. O brigadeiro foi companheiro nosso aqui, comandante do Sindacta. Tive a honra de visitá-lo como deputado. E fiz uma emenda para o hospital, lembra? Ajudei a aeronáutica. Bastante. Obrigado. E fizemos um abaixo-assinado, brigadeiro, para que o governo brasileiro, a presidência da República, respeitasse o relatório da aeronáutica. Estive 3 vezes com o brigadeiro Saito. Foi uma conversa assim cifrada, parecia russo conversando com o americano, que ele não podia manifestar, obviamente, a preferência dele, porque ele desrespeitava o Jobim, o que era o ministro, que era o seu chefe. Eu captei bem o pensamento e falei, já entendi que o comandante Saito quer. Fiz um abaixo-assinado, colhemos 95 assinaturas
para respeitarem o relatório da aeronáutica que foi elaborado depois de 8 anos de estudo de qual seria o melhor avião para o Brasil. E qual é o melhor avião para o Brasil? Não era o F-18, um avião fantástico americano, muito eficiente. Não era o Rafale da França, era simplesmente o Gripen da Suécia. Por quê? Porque vai nos ajudar a desenvolver a nossa tecnologia e gerar empregos no nosso país, porque nós não vamos fazer guerra com ninguém, que não temos condições. Ó, o nosso vizinho está aqui, é amigo, você está entendendo? Todos nós, na América Latina, estamos em paz. Mas o Gripen vai ajudar muito a Embraer e outras empresas na nossa tecnologia, porque quando o Brasil desenvolveu a MX, capacitou a Embraer para ser hoje uma das maiores indústrias aeronáuticas do mundo. E eu sinto orgulho quando a gente vai no aeroporto embarcar num Boeing 737, ao lado tem tem um Embraer 195 da Azul. E eu costumo dizer assim, olha, não está muito longe não, hein? A comparação é de um Picker para o Brigadeiro Leônidas aqui. É um gama um pouco maior e tal, mas ele está ali, ó. Né? Está ali, quase do mesmo tamanho do Boeing. Isso foi possível porque desenvolvemos um caça com a Itália. Agora nós vamos desenvolver esse Gripen, vai ajudar o Brasil. Então a gente luta por gerar empregos. Por quê? Esse povo não para de se reproduzir no mundo inteiro. E é um consumismo para poder gerar emprego para toda essa turma. E eles vão consumir o planeta. E alguns religiosos chegam ao absurdo de recomendar os jovens a não usarem preservativo, que não é natural. Então, eu vejo que a religião confundiu a cabeça do nosso povo de um jeito que não está ajudando muito a resolvermos os grandes problemas. O maior desafio para a humanidade será compreender que as próximas décadas não será de crescimento, será conviver harmonicamente e feliz com o decrescimento. Não dá para crescer, não vamos destruir o planeta? Alguns fenômenos vão começar a ocorrer, queira o homem ou não, que vai produzir esse ajuste. No passado foram guerras que dizimam a população de um jeito para dar uma ajustada. Eu espero que o homem seja mais consciente nessa fase da nossa evolução, que não precise passar por um problema tão traumático, um processo tão traumático de guerras, para poder deter esse avanço. Mas o grande desafio para a humanidade ainda é dessa natureza. Como trabalharmos e nos desenvolvermos de forma sustentável, sem ameaçar o planeta. E as religiões com uma posição de 2.000, 3.000, 5.000 anos atrás. Quem sabe, brigadeiro, esta ufologia esteja preparando lentamente um processo de transformação dessa sociedade para compreender a vida no universo e a origem da nossa espécie humana, que não necessariamente tem origem aqui neste planeta com os primatas. É possível que sejamos uma espécie de experiência genética utilizando os primatas como fonte esquelética, muscular adaptada à gravidade do planeta. Imagine, brigadeiro, o Brasil com o nosso programa espacial daqui 500 anos. Conseguimos ir à Lua, fomos a Marte e agora nós estamos querendo ir mais longe. E colocamos os nossos melhores cientistas e faremos um convênio com os Estados Unidos, que estará mais avançado que a gente, e vamos desbravar o universo. Isso a NASA já tem estudos sobre isso, de fazer uma arca por os cientistas. Onde chegarmos com essa viagem sem volta, iríamos estudar o planeta, fazer adaptações no nosso genoma para habitar aquele planeta. Será que isso não aconteceu no passado? Agora imagine uma civilização que veio de um planeta menor
Então vão ser seres mais alongados, altos, finos, com pouca massa muscular, por causa da gravidade deles. Chegam aqui, encontram um planeta 2 vezes maior que eles, uma gravidade maior. Qual que seria o mais inteligente a fazer? Pega esse macaco aí, que é o mais inteligente, vamos tirar essa pelagem dele, levanta o tronco dele, tira este rabo, vamos usar a musculatura dele, e dentro dessa cabeça dele vamos pôr o nosso cérebro. Hein? Nós um dia vamos querer fazer isso. Será que já não fizeram isso conosco? Então, quem sabe essa ufologia esteja sedimentando essa transformação. E eu vou terminar minha fala dizendo uma coisa assim. Um dia o senador Cristóvão Buarque, Bernardi, estava me consultando da possibilidade de eu ser parceiro num projeto político. Projeto para a nação. Obviamente, político precisa de financiamento. Então, eles veem o Pichler como uma alternativa. Será que o Pichler financiaria isso? Aí eu olhei para o senador e falei assim, senador, agora eu estou estoico. Ele falou, mas o que seria isso, Pichler? A humanidade levou 30 mil anos para chegar até aqui. Senador, tenha paciência, vai levar mais 1000 anos. É a sensação que nós temos. E nessa escala cronológica, a gente percebe que a transformação é lenta. Então é por isso que a gente sofre, porque a gente trabalha, às vezes uma vida toda, para perceber alguns avanços muito modestos. Alguma coisa melhorou, alguma coisa evoluiu. Então, a evolução é lenta, por isso que nós estamos com esse sofrimento, com essa angústia. Quem nos observa de um outro ângulo tem uma percepção de tempo diferente da nossa. Muito obrigado. Eu queria convidar para compor a mesa aqui também o meu amigo pessoal da Associação Paranaense de Imprensa, o Rafael Delala. Por gentileza, Rafael. Também chamar para compor a mesa o nosso desembargador João Koptowski. Eu vou pedir para o Eustáquio ler alguns colegas aqui do Sindacta que vieram prestigiar essa merecida homenagem que o Brigadeiro deverá receber em breve. Obrigado. Deixa eu registrar a presença aqui. Então, registrar a presença aqui do comandante José Wagner Vital, do Sindacta 2 aqui de Curitiba, capitães Nilmar Gazola e César Ricardo da Silva, sargento Sérgio Rodrigues e Daniel Marques, suboficial Almir Cordeiro. Oi? Como a comitiva é grande, vamos chamar o comandante para compor a mesa aqui, representando todos. E chegou um pouquinho atrasado, e o Jesse Marcel está aqui. Apresentar Jesse Marcel para vocês. Que vem de uma família que há meio século, mais de meio século, está nos corações de todos nós, ufólogos e entusiastas. Jesse Marcel III é neto de Jesse Marcel e filho de Jesse Marcel Júnior, correto? Eu tive o prazer de apresentar a conferência, chamá-lo para apresentar sua conferência em Brasília, no primeiro Fórum Mundial de Ufologia, em 1997, idealizado pelo Núcleo de Pesquisa Ufológica, deixar claro isso, uma idealização nossa, uma organização que começou um ano antes que outros ufólogos participassem. E lá estava o Dr. Jesse Marcel, que infelizmente nos deixou há pouco tempo. E saudosa memória, com certeza, do seu avô, Jesse Marcel, que fez história na ufologia, com respeito ao caso Roswell. Ninguém, eu acho que
dentro da comunidade ufológica, acredita que algum caso tenha sido mais famoso do que esse. E Jesse Marcel está aqui para contar um outro lado da história de alguém que vivenciou de uma família profundamente ligada com esse tema, e lançando um livro aqui, com muita honra, escolheu o Instituto Galileu Galilei para que fosse editado esse livro, agradecendo o apoio do professor Wilson Pickler. Eu quero passar a palavra ao Jorge Bernardi, o idealizador dessa homenagem que nós vamos prestar ao brigadeiro Leônidas Medeiros Júnior. Jorge Bernardi, com você. Eu quero, antes de iniciar esta solenidade, fazer uma homenagem a uma pessoa que deveria estar aqui e que nos deixou recentemente. Rômio Elias Cury. Trabalhou comigo durante quase 20 anos na Câmara Municipal, foi assessor do deputado Wilson Pickler, foi presidente e fundador da Associação dos Árbitros de Futsal de Curitiba e do Paraná, foi diretor de árbitro da Federação Paranaense de Futsal, administrador, e foi ele que introduziu o Rafael e o meu filho Eduardo na ufologia. Então eu queria pedir a todos, me permitam, desembargador Koptovski, brigadeiro Leônidas, deputado Pickler, vamos fazer um minuto de silêncio, pediria que todos ficassem de pé. Muito obrigado. Pode se sentar. Nós sempre iniciamos com o hino nacional brasileiro. Então eu pediria para tocarmos o hino nacional. Eu peço a todos que fiquemos de pé, para que possamos... Gigante pela própria
sentimento se esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais ainda, os sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Brasil de amor eterno seja símbolo, o labaru que ostentas estrelado, dedica o verde louro dessa fórmula, mas no futuro igual ao no passado. Mas é a justiça clama forte, terás confido teu não forte a cúmula, detém quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vidas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol resplandecente, gentil, pátria amada, Brasil. Viva! Boa tarde a todas e a todos. É uma honra muito grande tê-los aqui nesta tarde em que a cidade de Curitiba faz um agradecimento e uma homenagem ao seu mais novo cidadão honorário, que é o Brigadeiro do Ar, Leônidas de Araújo Medeiros Júnior. Eu quero iniciar saudando o também cidadão honorário de Curitiba, Dr. João Koptowski, que foi juiz e desembargador, nacionalista, um exemplo de homem público e que muito honra e honrou a magistratura do Estado do Paraná. É uma honra muito grande tê-lo nesta mesa, nesta tarde. E o título que me honra foi o senhor quem colocou. Obrigado. Mas a cidade agradeceu ao senhor, doutor João, pelo trabalho que o senhor fez no combate ao crime, à corrupção e na distribuição da justiça. Eu quero também saudar o nosso também cidadão honorário, o deputado Wilson Pickler, que, embora toda a sua vida e a sua carreira como professor e como político tenha feito aqui em Curitiba, mas ele nasceu numa cidade do interior do Paraná, em Guaíra. E o ano passado a cidade de Curitiba, o município de Curitiba também, em reconhecimento ao seu trabalho, não apenas na área educacional, onde ele lidera o ensino à distância em todo o território nacional, mas também como ser humano e como humanista, lhe concedeu o título de cidadão honorário. Então, nós estamos, assim, muito honrados com a sua presença. Eu quero agradecer também a presença do comandante do Sindacta 2, o comandante José Wagner Vital. A sua presença aqui é muito importante, porque o senhor está num setor estratégico, não apenas da cidade de Curitiba e do território paranaense, mas também de toda a região sul do Brasil e da proteção do nosso espaço aéreo. E a amizade que o comandante Leônidas de Araújo Medeiros Júnior fez com a cidade de Curitiba foi justamente na época em que ele era comandante do Sindacta e participou ativamente da nossa vida social de Curitiba. Eu quero saudar também o jornalista, presidente da Associação Paranaense de Imprensa, API, Rafael Delala, que hoje, quando eu o encontrei
na Boca Maldita. Aliás, eu quero já comentar, doutor Leônidas, o senhor é muito popular lá na Boca Maldita. No bom sentido, assim, porque a Boca Maldita, para as pessoas que são de fora, é um local típico, histórico de Curitiba, onde se reúnem os políticos, os empresários, os profissionais liberais, os servidores públicos, os jornalistas, escritores, enfim. O único espaço que não tem lá, infelizmente, é para as mulheres. Mas as mulheres resolveram esse problema criando a Boca Ruge. Então, muito obrigado, Rafael, pela sua presença. Eu quero agradecer também todos os demais membros da mesa, toda a equipe do comandante José Wagner, toda a equipe que acompanha o nosso homenageado de hoje, o brigadeiro Leônidas de Araújo Medeiros Júnior, e a todos vocês que vieram aqui participar deste evento e, principalmente, prestar essa homenagem ao brigadeiro Leônidas. O título de cidadão honorário é um agradecimento e uma homenagem que uma cidade faz a alguém que, de uma forma ou de outra, contribuiu, não apenas para o desenvolvimento, para o progresso, mas que se tornou alguém amigo daquela comunidade. E a cidade de Curitiba é conhecida, junto com o estado do Paraná, como a terra de todas as gentes. Hoje nós temos aqui cerca de 1.800.000 habitantes, em uma região metropolitana composta por 29 municípios, onde vivem aproximadamente 3.200.000 pessoas, e num estado com quase 11 milhões de habitantes. Então, esta homenagem, brigadeiro Leônidas, que a cidade lhe faz, é um agradecimento ao que o senhor representa e representou durante o período em que aqui viveu. Eu quero agradecer muito o Rafael Cury, porque o Rafael, o ano passado, ele me disse: Jorge, nós temos que fazer essa homenagem ao brigadeiro Leônidas. E, na mesma oportunidade, o professor Pickler, que estava comigo, disse: vamos homenageá-lo sim, porque o deputado Pickler, quando foi deputado federal, teve muitos contatos com o brigadeiro Leônidas, e ele acabou de relatar aqui, e eu disse, no dia em que o governo Dilma decidiu pelos jatos, ou pelos caças suecos, eu disse: professor Pickler, se o senhor não tivesse defendido como defendeu, como um verdadeiro gigante, a educação, principalmente a educação básica, a educação fundamental e o segundo grau no Congresso Nacional, se não tivesse defendido os municípios paranaenses como defendeu, hoje é um dia de grande vitória, porque você foi talvez o deputado que mais se empenhou para que o Brasil fizesse essa opção pelos caças suecos. E como ele bem lembrou aqui, através disso nós vamos desenvolver uma tecnologia nacional, uma tecnologia que possa não apenas se expandir para aqui o nosso continente, mas para o mundo. Permita uma parte ao nosso deputado. Muito obrigado, meu nobre vereador. Apenas fazendo uma correção. Todo o encaminhamento que fizemos como deputado, quando eu cheguei na Câmara, eu criei a Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional. Foi instalada na forma dos regimentos da casa, e depois fizemos um abaixo-assinado, e eu colhi assinaturas de 195 deputados. Só que tem um detalhe, Bernardo, não era para escolher o Gripen, era um encaminhamento mais nobre, para que o Conselho de Segurança Nacional e a Presidência da República respeitasse o relatório da Aeronáutica, porque eu, como deputado, não podia dizer qual era o melhor avião, mas a Aeronáutica podia. Foi o que aconteceu. Foi muito bem conduzido, e graças a Deus
Quando a Dilma assumiu o mandato, Bernardi, foi numa segunda-feira, ou não sei se foi segunda, mas primeiro no dia 2, primeiro foi a solenidade, no dia 2 de janeiro, ela já deveria ter ido trabalhar umas 8 horas da manhã. Às 10 da manhã eu apareci lá com essa documentação toda. Talvez tenha sido o primeiro documento oficial que a presidente Dilma tenha recebido no seu mandato. Tem um deputado aí que quer protocolar um documento. Tratava-se justamente da coletânea de todas essas assinaturas para que prestigiasse o relatório da Aeronáutica. Muito obrigado. Meus parabéns. Eu gostaria de falar um pouco a vocês a respeito do brigadeiro Leônidas de Araújo Medeiros Júnior. O que é um brigadeiro? Nós estamos acostumados com as nomenclaturas de coronel na polícia militar, que está no topo da carreira, de general, que está no topo da carreira do Exército, de almirante, também são os líderes, ou seja, o mais alto cargo na carreira da Marinha, mas o brigadeiro é o cargo mais elevado na aeronáutica. E o nosso homenageado desta tarde, da cidade de Curitiba, é uma pessoa que hoje está no mais alto posto da aeronáutica. O brigadeiro do ar, Leônidas de Araújo Medeiros Júnior, ele nasceu no dia 9 de junho de 1963. Portanto, tem 50 anos. Na cidade de Brasília e é filho de Leônidas de Araújo Medeiros e de Valdira Dantas Medeiros. É casado com Ana Paola Brasil Medeiros e reside na cidade do Rio de Janeiro. No início da sua carreira, em 1981, o brigadeiro Leônidas de Araújo Medeiros Júnior, ele começou, como todo esse processo de educação que as Forças Armadas têm, lá como aspirante, posteriormente como segundo-tenente, tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, brigadeiro do mar, major brigadeiro do ar e tenente brigadeiro do ar. Então, todas essas etapas ele passou. Quando ele foi comandante do Sindacta, que é o órgão que comanda e que controla todo o espaço aéreo brasileiro, mas aqui o de Curitiba mais para a região sul e parte da região sudeste, ele implantou aqui o Centro Integrado, o Centro Integrado de Defesa Aérea do Controle do Tráfego Aéreo, Sindacta 2, ele implantou o Sistema Avançado de Gerenciamento de Informações de Tráfego Aéreo e relatórios de interesse operacional. Ou seja, esse sistema, que é um dos mais modernos do mundo, ele leva o nome de Sagitário. E um detalhe interessante, esse sistema foi desenvolvido integralmente pelo Brasil. Então, isso foi um momento marcante do espaço aéreo nacional, porque isso representa não apenas a defesa do nosso espaço aéreo, mas também a segurança dos voos comerciais e dos voos civis de um modo geral. Durante a sua carreira como militar e piloto da aeronáutica, o brigadeiro Leônidas de Araújo Medeiros Júnior, ele possui mais de 3.000 horas de voo, sendo dessas 3.000 horas, comandante Pickler, que acredito que já tenha tirado o brevet, cerca de 2.000 horas em aviões de caça. Então, vocês observem que para a pessoa chegar a esse nível, ela tem que ter não apenas uma formação, uma capacitação, mas principalmente uma dedicação. E nesses aspectos é que o nosso homenageado hoje está no topo da carreira da aeronáutica. E durante o período em que esteve aqui em Curitiba,
o brigadeiro Leônidas também exerceu e foi homenageado pelo seu trabalho por vários órgãos aqui da nossa cidade, como, por exemplo, a medalha Tenente Max Wolff, que foi um dos heróis paranaenses e brasileiros da Segunda Guerra Mundial, a medalha da Legião Paranaense do Expedicionário, a medalha de Tiradentes, esse foi pela Polícia Militar do Rio Grande do Sul, e a medalha Coronel Sarmento, pela Polícia Militar aqui do Paraná. Ele tem outros cargos, como Mérito Desportivo Militar, outras medalhas, Medalha Militar de Ouro, Medalha Mérito Santos Dumont, Medalha do Pacificador, Medalha Mérito Tamandaré e Medalha Mérito da Aviação Civil do Paraguai. Mas o que fez que o senhor fosse homenageado por unanimidade pelos 38 vereadores da cidade de Curitiba que aprovaram esse projeto e que se tornou lei, foi justamente a amizade, o relacionamento que o senhor criou aqui em Curitiba durante o período que esteve aqui. Então, a partir de hoje, podemos dizer assim, brigadeiro Leônidas, o senhor é um filho desta terra. Aonde o senhor for, o senhor pode dizer, eu também sou curitibano. No próximo dia 29 de março, essa cidade vai completar 321 anos da sua fundação. O Estado do Paraná e a cidade de Curitiba, o município de Curitiba, eles foram, durante em torno de mais de 100 anos, uma cidade paulista. Só em 1853, que a antiga terceira comarca, na época a quinta comarca de São Paulo, se tornou um estado autônomo, como nós somos hoje. E esse pedaço de terra do Brasil, que na época do Brasil colonial era o ponto mais setentrional do nosso país, e depois daqui eram os sertões de ninguém, é que hoje lhe homenageia. E em nome de todas essas pessoas, começando pelo nosso companheiro, amigo Rafael Cury, e a sociedade curitibana e boa parte da sociedade brasileira aqui representada, é que nós lhe outorgamos esse título e dizemos que temos um grande orgulho de tê-lo como nosso cidadão. Que Deus lhe abençoe ao senhor, a sua família e a sua carreira. Muito obrigado. Nesse exato momento, vamos entregar o título ao brigadeiro. Por favor, o pessoal se posicione para tirar a foto. É uma honra você pousar nessa foto histórica ao lado do nosso brigadeiro Leônidas. E nós aqui da ufologia, o dia que o senhor chegar a ser o nosso comandante da aeronáutica, nós vamos solicitar uma audiência. Não pude comentar, tudo bem, pessoal? Você vai ler aqui o título. Peço mais um minuto de atenção. República Federativa do Brasil, Estado do Paraná, Município de Curitiba. Cidadão honorário de Curitiba. Os poderes públicos municipais de Curitiba, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a Lei Municipal número 14361, datada 19 de novembro de 2013, de autoria do vereador Jorge Bernardi, conferem ao brigadeiro do ar Leônidas de Araújo Medeiros Júnior o título de cidadão honorário de Curitiba. Palácio Rio Branco, 1º de março de 2014. Assinam o prefeito municipal, o presidente da Câmara e o vereador proponente do projeto, vereador Jorge Bernardi. Pedir permissão para o Jorge
eu não podia deixar de fazer um registro aqui. Nós estamos dentro de um congresso de ufologia. Todo mundo deve estar pensando, como brigadeiro do ar, quantas informações deve ter? Nós não vamos colocar o brigadeiro em saia justa, mas, além do brigadeiro estar recebendo aqui dentro do nosso congresso, nós tivemos a honra de ter um pastor evangélico lendo a mensagem. As coisas estão mudando. Agora, tem uma explicação, porque esse pessoal da aeronáutica, eles acharam uma forma engenhosa de se esquivar do fenômeno UFO. Sabe como foi? Eles programaram todo o radar para não ter tráfego acima de uma certa velocidade, que é inútil decolar avião para perseguir essas coisas. Então, assim, eles ficam, tipo assim, deixa essa coisa para lá. Mas é verdade isso, né? Qual é a velocidade que acima de 4 vezes a velocidade do som, esse tráfego não aparece na tela, porque não contribuiria, e nada poderia ser feito também com um objeto voador a essa velocidade. Os aviões mais rápidos voam o F-18, o F-22, Mach 2, 2 vezes a velocidade da luz, do som. Então, 4 vezes a velocidade do som já não aparece mais na tela do radar para não atrapalhar. Nós tivemos aí... Nós tivemos uma saudação inicial do professor Picker, quando ele falou do Roberto Salas. E é claro que, se alguém duvidou do que o professor Pickler falou, na segunda-feira estão todos convidados, faz parte da grade de programação, a entrevista que o professor fez, vai estar sendo exibida aqui na segunda-feira de manhã, junto com o nosso filme Caçadores de Espécies, que o querido Ruiz Dael está à sua frente, depois nós vamos falar do filme, em primeira mão vocês vão assistir, agora sim, na totalidade o filme. Quero com muita honra passar a palavra ao nosso mais recém-empossado cidadão honorário de Curitiba, o brigadeiro Leônidas Medeiros Júnior. É uma responsabilidade muito grande agora, né? Eu nasci em Brasília, mas fui criado no interior do Rio Grande do Norte, onde muitas vezes, na casa que eu morava, só foi ter luz quando eu me formei oficial. E lá eu demorava 40 minutos para pegar uma carga de água para botar para o gado e 1h20 para pegar água para a gente poder beber. Isso é uma coisa muito bacana, eu me orgulho muito dessa área, dessa época, que me ensinou muito a conviver com as coisas que a gente tem no país. Eu lembro bem que uma vez eu fui buscar água e aí estava muito seco, como está agora lá, quer dizer, como estava agora, ainda agora, até pouco tempo. E aí não tinha água sem barro. Aí eu fui até o meio do açude para pegar um tamborzinho, que eram 20 litros cada lata, e para poder voltar no jumento e colocar dentro. E isso tudo aí, chegava em casa, passava num filtro potentíssimo, que era um pano branco que a gente passava, quer dizer, coava tudo, né? Eu acho que o nosso grande, poderoso Deus, ele sempre protegeu muito ignorante, bêbado e criança. Eu era criança e era ignorante, mas eu juro que eu não estou me dedicando a ficar bêbado não, porque essa proteção ela tem que continuar, mas é muito bom que a gente se esclareça das coisas. E eu faço esse link para dizer como é a cidade de Curitiba, como foi o prazer que eu tive de vir aqui, de vir morar em Curitiba, vir servir nessa cidade. Era um sonho de vir ao Sul e esse sonho eu não via mais como realizá-lo, e de repente veio a oportunidade. Uma cidade que há pouco tempo atrás, em 2012, quando eu era o coordenador do Rio Mais 20, no Rio de Janeiro, na parte de tráfego aéreo do Brasil, eu vi a cidade ganhando o prêmio da cidade mais sustentável do mundo. Isso só me deixou orgulhoso. E é impressionante. Agora, graças aos senhores aqui presentes, meu amigo Rafael Cury, principalmente, que para mim foi quem iniciou todo o trabalho, esse contato comigo, deputado Wilson Plickler, que até hoje para mim é deputado, com esse incentivo que sempre me deu, Jorge Bernardes também. É impressionante esse contato. Desembargador Koptovski, ele chegava no SINAC e falava assim, pô, brasileiro, temos que ter
essa nossa força, nós temos que ter o nosso patriotismo, a nossa nação é única, e não só ele. A afinidade que eu tive com o deputado Wilson Pickler, ela é muito afim nesse campo, e com o Bernardi e com o Rafael Cury, a mesma coisa. Tive aqui presente fazendo uma palestra, porque eu decolei uma vez lá em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, para interceptar um OVNI, mas eu já avisei desde aquela época, eu lembro que pessoas estavam aqui, que eu não consegui ver ninguém, né? Saí o supersônico em cima de São Paulo, mas bem alto, e não consegui enxergar ninguém, tinha muita chuva, muito CB, e infelizmente eu estava morrendo de vontade, né, de pegar e de ser abduzido, desaparecer, depois voltar. Mas esse é um tema muito interessante, porque ele sempre nos colocou qual é a diferença entre os povos, qual é a diferença entre o ser evoluído e o não evoluído. Sabendo que a gente conviveu 40 mil anos com o homem, com o Neandertal, como é que foi esse processo, né? Quer dizer, historicamente tem esse processo. E eu estou agora, nesse momento, foi uma coincidência, estou lendo um livro que o autor, eu não sei se eu posso falar o título, porque eu vou ficar fazendo propaganda, mas o autor, ele fala sobre uma concepção das divindades serem extraterrestres. E ele coloca exatamente isso aí, como é que foi, ele explica a Arca de Noé, explica Adão, explica tudo. Isso é uma coisa muito interessante e nos deixa pensativos. Pensativos por causa desse nível de educação. Eu falo desse nível de educação, aproveitando esse momento aqui da ufologia, porque quando eu olho lá para o meu interior do Rio Grande do Norte, e eu vejo o nível de pensamento, e tive a oportunidade de vir para essa cidade aqui, que o nível de educação é diferente, eu hoje tenho o aval de ser um cidadão curitibano para poder falar mais abertamente bem dessa cidade. Porque as soluções que são observadas, que são implantadas aqui, a educação das pessoas no trânsito, apesar que tem gente aqui que reclama do trânsito, vão para o Rio de Janeiro para ver. E eu estou morando lá, realmente é uma diferença. Mas sem querer comparar a educação, simplesmente por questão, eu estou aqui só elogiando as coisas que tem em Curitiba. A educação que as pessoas têm, o pensamento de nação. Eu vi várias criancinhas, deixava cair um papel de bala, ele voltava, pegava aquele papel e jogava dentro do lixo. E me surpreendeu muito. Foi a única vez que eu vi até hoje, um rapaz estava dirigindo na minha frente, jogou uma lata pela janela, o carro parou, desceu uma criança, veio correndo, pegou a lata, voltou, entrou no carro e foi embora. Eu fiquei impressionado com aquilo, porque eu estava parado e vi a coisa acontecer do meu lado. Então, isso é um exemplo muito grande que Curitiba dá para o país, que Curitiba me ensinou muita coisa. A amizade que nós criamos aqui, Vital, ela é fantástica, não tem como descrever. Você começa a ver que nós temos aqui Chile, Uruguai, aqui presentes conosco, e mais as demais autoridades a quem eu me rendo as minhas humildes homenagens de estarem aqui presentes para prestigiar um evento desse. Os companheiros que estão no Sindacta, que agora eu comecei a ver um bocado de farda ali atrás, né? Estou vendo aqui um monte de gente fardado, grandes amigos aqui presentes, que estão aqui, vieram prestigiar também, e amigos da minha turma, inclusive, que estão aqui, e outros aqui amigos também da nossa convivência. É uma honra muito grande. É uma honra muito grande receber esse título, é uma honra muito grande ter vindo a Curitiba, mas é um compromisso imenso que eu tenho a partir de agora, e vou provar aos senhores essa satisfação de ser agora um curitibano que é um povo que pensa no país, que pensa na nação, que não abre mão da sua cidadania e que só quer ver o bem e o progresso do país. Por favor, não desanimem nunca, porque agora eu me sinto um navio num lago, um barco à vela. E cada vez que eu recebo uma graça dessa, é um vento grande e eu estou segurando o leme. Estou falando, inclusive, para minha esposa que está ali atrás, falando para ela assim, amarra as crianças, senão a gente cai no lago. Obrigado.
gente vai ouvir agora o hino de Curitiba. E o Atlético também. E o Paraná Clube em homenagem ao Jorge Bernardi. Eu queria, antes da gente desfazer essa mesa histórica, e que muito me honra, fazer uns breves comentários, coisa muito rápida, começando pelo Jorge Bernardi. Meu irmão sempre teve muita honra de ser seu amigo e ter trabalhado do seu lado, em substituição a mim, que trabalhei no início com o Jorge. Eu também me sinto muito honrado de ser seu amigo e de ter trabalhado ao seu lado. O professor Pickler, eu, Jorge Bernardi e Pickler, acho que nós nos encontramos num período próximo um do outro na Faculdade Espírita, no nosso querido e saudoso professor Liceia. Eu queria também deixar esse agradecimento pela realização desse evento, pelas parcerias, professor Pickler, e deixar também uma gratidão imensa pelo incentivo que você me deu para eu conseguir meu primeiro diploma como profissional em marketing. Muito obrigado. Aqui nós temos um casal maravilhoso, que é o Dr. Hurtak e a doutora Desirê. Depois alguém, se puder traduzir para ele. Mas eu organizei um evento do Dr. Hurtak, uma reunião da Academia para a Ciência Futura aqui em Curitiba, há muitos anos atrás. E, na época, a pedido de algumas pessoas envolvidas, foi um trabalho silencioso. Não queriam que eu assumisse à frente dos trabalhos, mas que eu fizesse um trabalho silencioso. E assim eu fiz, com muita honra.
e em reconhecimento ao trabalho do Dr. Hurtak. E, para minha surpresa, antes do Dr. Hurtak ir embora, ele prestou uma singela homenagem, singela no sentido da minha humildade em ver tudo isso, e me presenteou na época com um mantra feito pela academia de proteção à minha pessoa. Queria muito agradecer ao Dr. Hurtak por ter... pela brilhante pessoa que é, pela humildade de estar conosco aqui. O Carlos Alexandre Wencho, nosso querido Alex, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não é uma pessoa qualquer, uma pessoa que tem um currículo brilhantíssimo, ocupa uma das mais importantes funções no INPE, está conosco aqui, então meu agradecimento ao Alex, e o meu agradecimento também por você ter sido parceiro nosso quando o Eric von Däniken esteve aqui no Brasil, fazendo algumas das conferências ao lado do Eric von Däniken. Quero agradecer aos meus amigos, Ariel Sanches, representando aqui seu país, Uruguai, ao Jaime Rodrigues, que está muito cansado, nós precisamos liberá-lo daqui a pouco, foi uma viagem cansativa, vindo do Equador, e em especial ao Rodrigo Bravo, pela nossa parceria, por ter me dado a honra de publicar o seu livro. Eu quero ver todo mundo com o livrinho do Rodrigo Bravo depois, autografado por ele, porque ele está com outro livro, e ele falou assim, não esgotar a primeira edição do livro, não libera o segundo. Então, tem muita novidade aí. E é o meu mais recente sócio, não sei se a Sandra Casagrande já chegou aqui em Curitiba, ela está aqui no auditório ou não? Não chegou ainda, né? Junto com Sandra Cavalcante, parceria com Jesse Marcel, nosso sócio, amigo, com muitos projetos, muitas novidades virão aí, e por ele ter dado a honra de eu publicar o seu livro, com apoio do professor Pickler, que o Malvese, que foi o tradutor do livro, vai traduzir a palestra também, está aí à disposição de vocês, Acidente Alienígena em Roswell. Então, fazendo esses breves registros, saudar aqui os nossos convidados à mesa, o comandante. Eu tenho um convite feito há mais ou menos uns 20 anos atrás para conhecer o Sindacta 2, feito pelo Ministério da Aeronáutica. E eu não fui ainda. Eu pretendo ir. Mas eu quero conhecer tudo, hein? Inclusive as salas secretas que dizem ter lá. Dessa vez a gente manda buscar. Ao querido João Koptovski, que a gente já teve em contato nessa jornada de amizade com o Jorge Bernardi, e eu vou deixar, por último, e numa fria, ao Rafael Delala. Ele está me devendo ainda a carteirinha da API. Estou aguardando, hein? 2 já? Vamos cobrar, né? Pessoal, eu queria, então, agradecer muito a todos. E a gente vai ter um pequeno intervalo agora, vamos desfazer aqui a mesa, e daqui a pouquinho já está conosco aqui o meu amigo também, o Otávio Marquezine, já deixando aqui o meu registro de profundo pesar também pela sua perda, seu pai que foi amigo, um grande advogado, o Waterloo Marquezine, que nos deixou recentemente, que foi conferencista em nossos congressos também, em alguns anos atrás. Vamos ao intervalo, então. Muito obrigado a todos os presentes. Rafael, pois não? Uma observação. Esse sistema que foi mencionado, o Sagitário, Sistema de Gerenciamento de Tráfego Aéreo, é um software brasileiro, nacional, equipa todos os sistemas integrados nossos de Sindactas, e, pelo que eu soube, é mais avançado do que dos americanos. Nós decolamos, pelo que o senhor me orientou na época, na visita ao Sindacta, nós conseguimos acionar e dar a ordem para decolar uma aeronave em 3 minutos, não é isso? Nos Estados Unidos, eles levam quanto tempo a linha de comando deles? Antes do 11 de setembro, foi mais de 17 minutos. 17 minutos foi no 11 de setembro. Só faltava o avião, agora nós vamos construir um avião que eu espero que seja superior a esses outros que aí estão. Muito bem, parabéns à aeronáutica brasileira, mais um avanço. E, professor Pickler, o Jesse Marcel está interessado em levar lá para os Estados Unidos o sistema. Obrigado, pessoal. Vamos para o intervalo e a gente já volta para cá.